E aí, pessoal, estou de volta, mais um dia aqui no Close Friends. Muito bom estar aqui todos os dias durante o mês de agosto. Estarei por aqui. Muita gente pedindo para entrar nos Close Friends agora. Infelizmente, a gente não vai mais abrir. A gente deu aquele prazo e vamos respeitar aquilo que a gente propôs, tá bom? Ontem eu comecei a falar sobre vendas e resolvi dividir um pouco o conteúdo para não ficar muito grande, ficar muito cansativo. E aí a gente vai dividir os assuntos. Eu estou falando sobre o pitch de vendas, como você fazer um processo de vendas. E eu falei que todo o processo de vendas ele é dividido em etapas, não é uma coisa aleatória. A venda não é uma coisa assim que o cara sai falando, porque ele é simpaticão, porque ele é carismático, porque ele é falador. Muita gente acha que é assim, não é? E não é. Toda venda tem, obviamente, uma venda profissional, tem um script. E ontem eu apresentei a primeira etapa, vou dar uma rápida revisada. A primeira etapa é a etapa que você pode chamar como você quiser, uma introdução, uma apresentação inicial, não é? Enfim, e ela tem como finalidade criar conexão, criar rapport, criar uma sinergia, criar uma empatia entre você e o seu cliente. Então, esse processo, você tem que utilizar ele mais ouvindo do que falando. Então ele começa com uma ou duas perguntas que você faz. Por que você tem interesse no meu produto, neste produto? O que esse produto pode criar de benefício para você e por que você está interessado nele? Então, quando ele começa a falar sobre o produto, ele está te dando argumentos do porquê ele compraria esse produto. Isso é bom, são argumentos importantes para você. E além disso, toda a atenção faz ele se sentir muito importante. Você olhando no olho dele, prestando bastante atenção. Isso é muito positivo e cria uma conexão. Bom, vamos para a segunda etapa. Em geral, a segunda etapa é a apresentação do produto propriamente dito. Então, apesar de tecnicamente a segunda etapa costumeiramente ser a apresentação do produto, eu crio uma segunda etapa na minha técnica, na técnica que eu trabalho, uma segunda etapa que antecede a apresentação do produto, ou seja, é uma etapa intermediária que fica entre a apresentação inicial, que cria essa conexão com o cliente, e a apresentação de um produto. Essa segunda etapa eu utilizo para buscar antecipar objeções, ou seja, quais são as principais objeções que você tem com seus clientes, e eu procuro antecipar essas objeções. Eu te explico. Por exemplo, quais são as principais objeções que os clientes geralmente têm para, no final da sua apresentação, não comprarem o seu produto? Quais são os principais motivos que eles alegam para não comprarem o seu produto? Se você for parar para analisar, se você está num processo de venda profissional, você vai ter uma estatística disso, você vai saber quais geralmente são os motivos. Se você vende prestação de serviço, muito provavelmente seu cliente pode dizer no final, eu não tenho tempo. Ele pode dizer no final, não, o meu problema é que eu não posso me deslocar até o seu local. Enfim, desculpa, quase que eu falo inglês, várias outras objeções possíveis você pode ter. Então é importante você mapear essas objeções. Por que é importante você mapear essas objeções? Porque muitas vezes o teu cliente tem interesse no seu produto, ele quer fechar, ele até tem como pagar, mas ele fica inseguro na hora de tomar a decisão dele. E essa insegurança muitas vezes pode fazer com que o seu cliente ele não seja verdadeiro. Estou sendo eufêmico, às vezes as pessoas mentem. Quando elas estão inseguras, elas mentem. E mentem por coisas bobas. O objetivo dela é só escapar da decisão. As pessoas têm essa tendência de procrastinar, deixar as coisas para depois. E estatisticamente, muitas das vezes, quando as pessoas deixam as coisas para depois, ela acaba deixando para lá realmente, não é? Vou estudar inglês depois do carnaval, no segundo semestre, fica para o ano que vem, e assim sucessivamente. E com essa etapa da técnica a gente pode evitar e aumentar a taxa de conversão. Então, como é que é isso na prática? Então, uma vez que você mapeia quais são as possíveis objeções, o que você faz é que você antecipa. Então, se a observação X é falta de tempo, você pergunta para a pessoa, olha, você para fazer esse treinamento, vir aqui na minha academia, você vai precisar vir 2 vezes por semana, 1 hora de duração. Você tem como fazer o treino aqui 2 vezes por semana? A pessoa vai dizer assim, tenho sim, para mim não é problema.
Ou seja, lá no final, ela já não vai usar essa objeção. Ela mesmo já fechou a janela dessa objeção. E outras mais. Ou seja, você já antecipa, é como se fosse uma vacina. Você já antecipa de forma inconsciente essa possível objeção que ela fosse colocar lá no final, simplesmente porque ela está insegura, para poder fugir de uma tomada de decisão. E aí, ela própria não vai ter essa saída para te dar. Tudo isso pode ser feito de maneira muito elegante, não é nenhuma pressão, nada disso. Ao contrário, e é uma boa para a pessoa. Às vezes as pessoas procrastinam decisões em suas vidas e pagam aquela pessoa que procrastina ir numa academia, a pessoa que procrastina estudar inglês, a pessoa que procrastina tomar decisões importantes para ela. No fundo, você está ajudando ela a tomar aquela decisão que ela mesma quer tomar, porque ela disse no início que quer, e às vezes por insegurança não toma. Então, de fato, é uma coisa muito elegante, muito agradável, não é nada forçado, mas tem muita utilidade. Eu me atrevo a te dizer que a tua taxa de conversão de atendimento e venda aumenta no mínimo 70% por conta de você criar essa segunda etapa entre a introdução e a apresentação do produto. É isso aí, pessoal. Bom, costumeiramente a segunda etapa já é a apresentação do produto, mas eu gosto de fazer, é parte das técnicas de vendas, dos meus processos de vendas, criar uma segunda etapa antes da apresentação do produto, que é a antecipação de objeções, como se fosse uma vacina contra essas objeções, que aumenta a taxa de conversão em pelo menos aí 70%, se não for mais. Essa é uma técnica valiosíssima que eu deixo aqui para você, que você pode aplicar em qualquer tipo de produto. Basta você próprio, baseado nesse conceito, nesses princípios que eu te coloquei, colocá-lo em prática. Grande abraço para você, toma nota, pode mandar perguntas. Daqui a pouco eu vou começar a responder algumas delas e amanhã eu volto para a gente falar da próxima etapa, que é a apresentação do produto propriamente dito. Um abraço.